Olá para todo mundo. Sou o professor Daniel e estou aqui agora então para mostrar para vocês uma microaula, né, do que seria um resumo de uma primeira aula de diagnóstico do setor de serviços, né? Para quem é meu aluno, né, essa é uma parte de uma disciplina que está vinculada ao curso de Engenharia de Serviços, que acontece no campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que serve de conhecimento geral para qualquer um que quiser trabalhar, né, com serviços, entender um pouquinho melhor essa lógica de serviços. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do diagnóstico do setor de serviços, né? E, como eu comentei, isso aqui está vinculado a uma disciplina da qual eu sou professor lá na universidade, do curso de Engenharia de Serviços. E o engenheiro de serviços, né, esse curso que é oferecido lá na URGS, visa formar profissionais capazes de trabalhar com as diferentes tipos de interface, né, que permeiam o setor de serviços na nossa sociedade. Se a gente pensar que mais de 70% de todos os empregos, né, que são gerados no país estão vinculados direto ou indiretamente ao setor de serviços, ele tem grande importância, né? E a ideia de trabalhar com um profissional que tem uma lógica de engenharia, né, que saiba ter raciocínio de engenharia aplicado ao setor de serviços é muito importante. Nesse sentido, né, a gente vai então trabalhar dentro de uma lógica de alguém que consiga trabalhar com tecnologia da informação, com sistemas web, com ferramentas, né, computacionais aplicadas à identificação e solução de problemas na área de serviços. Alguém que também tenha conhecimento sobre infraestrutura, né, uma vez que os serviços podem ser cada vez mais hoje em dia, né, digitais, mas eles ainda podem ser também prestados dentro de um determinado espaço físico. E nesse sentido, eu entender como se organiza esse espaço físico e qual a infraestrutura necessária que eu vou ter que ter para trabalhar nesse espaço físico e qual a eficiência, né, ambiental, energética desse espaço físico é importante. E, claro, desenvolver e avaliar e trabalhar dentro de uma lógica de produção e gestão dentro da área de serviços. Dentre as diferentes ferramentas, né, que um profissional dessa natureza tem que apresentar, uma delas é a capacidade de identificar, né, problemas, né, relacionados à área de serviços ou possibilidades de negócio ou interações com a sociedade que necessitem de certos suportes quanto à infraestrutura de serviços. E como que ele vai conseguir fazer isso? Ele tem que desenvolver, então, né, uma capacitação, né, desenvolver uma capacidade de trabalhar com um bom diagnóstico, né, a respeito dos problemas que estão relacionados com a área de serviços. E como que ele vai conseguir fazer isso, né? Bom, para começo de conversa, né, ele tem que entender justamente esse conceito desse sistema produto-serviço, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com extração mineral, por exemplo, eu estou simplesmente extraindo um produto, lá o minério de ferro, e praticamente toda a minha fábrica, né, todo o meu chão de fábrica, toda a minha linha de produção está voltada para a extração do produto e para a comercialização, transporte, logística do produto. À medida que a gente vai sofisticando, né, o tipo de serviço que vai sendo oferecido, né, a gente começa a ter, claro, ainda o produto que é o objeto de desejo do cliente, mas às vezes um serviço associado. Então, a indústria do vestuário, né, vai vender um produto, uma calça jeans, por exemplo, mas tem um serviço associado à venda, né, na parte do comércio. Plástico, supermercado e assim por diante, até a gente chegar a situações onde eu tenho praticamente 100% de serviço. Eu trabalhar com linhas aéreas, por exemplo, elas vendem um serviço de transporte aéreo. Eu fazer uma sessão de terapia com um psiquiatra, um psicólogo, né, é praticamente uma relação quase que totalmente de serviço, né? Não existe um produto, existe um prestador de serviço e um cliente que está consumindo aquele serviço lá da terapia. E assim por diante, né? A gente poderia falar de várias situações ali, mas não é objeto, né, dessa nossa microaula de hoje, né? Eu tenho que, então, conceituar claramente esse conceito de serviços.
Se eu buscar informação na bibliografia, né, Fitzsimons é uma boa referência bibliográfica para quem se interessar mais a respeito do assunto, né? Ele vai falar que um serviço é, sobretudo, uma experiência, né? E uma experiência que é perecível, né? Porque ela tem prazo, ela é consumida naquele momento, ela é intangível, né? E é desenvolvida para um consumidor que vai desempenhar um papel também de coprodutor, né? Ele está diretamente envolvido com a prestação do serviço. E, claro, serviços são atividades econômicas que são oferecidas por uma parte a outra, em onde a gente vai considerar, claro, o desempenho baseado no tempo, com a intenção de obter um determinado resultado a respeito, né, dessa minha atividade econômica, que é baseada, né, no desejo dos usuários, em objetos, em outros bens pelos quais, né, os compradores são responsáveis. E esse é um conceito, né, do Lovelock e do Wright, que também é bastante importante para nós. Claro que a gente tem que entender que os serviços desempenham um papel facilitador muito grande dentro da sociedade. Sejam serviços que aqui eu estou chamando de serviços comerciais, né? Ou seja, serviços entre um cliente e uma pessoa que está oferecendo o serviço, ou serviços de infraestrutura, né? Que seria todo aquele elo, né? Seja público ou privado, de infraestrutura física que eu preciso ter e logística para poder oferecer esse serviço, né, dentro da sociedade. Então, os serviços de infraestrutura, nesse específico, são um elo básico para que a economia se torne industrializada, né? Seja pelo fornecimento de insumos, né, para prestação de serviço, seja pelo fornecimento de infraestrutura para escoamento, para logística, para transporte, para armazenagem de produtos que vão ser consumidos mediante a prestação de um serviço, por exemplo. Então, nesse cenário, né, tanto a parte de infraestrutura como aquilo que eu estou chamando aqui de serviços comerciais, né, atuam como intermediários, mas também como canais de distribuição entre os clientes finais. Isso é muito importante, né, eu conseguir entender. Mas talvez o primeiro de tudo, né, se eu estou falando então que para poder trabalhar com serviços eu tenho que entender como que funcionam diferentes tipos de serviço, eu talvez tenha que entender o que é um diagnóstico. Né? E aí entender o que é um diagnóstico de um setor e aí, posteriormente, o que é um diagnóstico de um setor de serviços, para poder aí extrair outras informações. Bom, vamos começar pensando no conceito de diagnóstico. Se vocês pegarem lá no dicionário, se vocês procurarem, né, em livros de definições a respeito disso, vocês vão ver que o diagnóstico está muito centrado em conceito naturalmente, né, mais fácil de entender quando a gente pensa na área médica, né, que da onde veio, né, a expressão. E aí, se eu pegar lá algumas referências, eu vou poder ver que o diagnóstico, por exemplo, na área médica, é uma qualificação dada por um médico, né, a uma enfermidade ou um estado fisiológico com base nos sinais que ele vai estar observando no paciente. Né? Ou então, pode ser uma determinação da doença do paciente entre duas ou mais suspeitas, né, pela comparação sistemática dos sintomas que esse paciente está apresentando. Né? Vocês viram que eu destaquei ali duas partes em vermelho, né, que é justamente isso. Eu vou tentar pegar esse mesmo conceito e adaptar agora para a nossa lógica, né, para sair um pouquinho dessa lógica pura e simplesmente da área médica. Né? Então, se eu fosse pensar, né, num diagnóstico de uma forma mais abrangente, e aí, né, é uma adaptação minha, né, eu botaria ali, ó, na realidade eu tenho a qualificação dada por um profissional a uma situação momentânea ou um estado característico com base nos sinais que observa. Ou ainda, né, é a determinação do juízo de valor entre duas ou mais suspeitas pela comparação sistemática de características do objeto em análise. Então, o diagnóstico é isso, né? Eu tenho que elaborar um juízo de valor no sentido de saber o que é importante, o que não é, o que é relevante, o que não é, para aquilo que eu estou querendo desenvolver como negócio, ou como prestação de serviço, ou como infraestrutura de serviço, por uma comparação sistemática justamente do cenário que se observa dentro de uma determinada região, dentro de uma determinada cidade, dentro de um determinado nicho de mercado, e assim por diante. Essa é a ideia básica, né, para a gente trabalhar. E aí eu posso extrapolar isso para a ideia do que é um diagnóstico de um setor,
né? Então, assim, eu vou fazer justamente aquilo que eu falei ali no slide anterior, eu vou fazer um juízo de valor e caracterizar objetos em cima de uma comparação sistemática do meu objeto de análise, que no caso vai ser um setor. Né? Pode ser um setor público, pode ser um setor privado, pode ser um negócio, pode ser uma identificação de uma necessidade do cliente que é colocada dentro de um setor específico da sociedade. E isso pode ser também avaliado dentro de um setor de serviços. Né? Então, hotelaria, turismo, educação, pensando em um serviço público e assim por diante. Né? E aí isso me ajuda a entender que eu preciso saber quais são as informações e os contextos, né, que previamente são existentes, né, e que foram formadores de um determinado cenário hoje presente na sociedade, né, e que caracteriza o setor de serviços da região que eu estou querendo estudar ou me inserir, né, se a ideia é trabalhar um plano de negócios e assim por diante. Então, isso é muito importante. É importante eu ter essa visão, eu saber claramente que o que eu estou fazendo com o diagnóstico é fazer, talvez assim, pensando de uma outra forma, um retrato do que existe. Né? Eu identificar o cenário, identificar o campinho onde eu vou jogar, onde eu quero jogar, né? Onde vão estar os buracos que vão me atrapalhar, onde a bola vai correr melhor, né? Se eu tenho um adversário que vai facilitar ou dificultar o meu jogo. Então, esses cenários eu tenho que fazer através de um bom diagnóstico. É isso que eu vou trabalhar. E aí a ideia é justamente a gente tentar entender isso sobre diferentes formas. Né? Eu posso trabalhar isso tanto numa lógica de serviço público, como numa expectativa de negócio dentro de um serviço privado. Então, se, por exemplo, eu sou um gestor público, né? Vamos pegar essa ideia, né? Eu posso questionar quais são os serviços que são oferecidos, então, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu bairro, não sei, dentro do meu objeto de análise, né? Eu vou analisar a educação, eu vou analisar a saúde, eu vou analisar a mobilidade urbana ou qualquer outro tipo de serviço público que é oferecido pelo Estado. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas fundamentais, né? Quais desses serviços funcionam bem? Qual deles necessitam maior atenção da minha parte como gestor público? Né? Bom, então talvez eu precise justamente de um diagnóstico dos serviços públicos prestados. Mas a grande questão que fica é como que eu faço isso? O que é importante? Né? O que vai ser importante eu buscar como dados e como que eu interpreto esses dados? Então, se eu trabalhar, por exemplo, com questões de mobilidade urbana, quais são os modais que atendem a região, cidade, bairro, né? Então, trem, ônibus, serviço de aplicativo, táxi, né? Existe ciclovia, né? Quais são as ofertas e as demandas atuais do transporte público dessa região que eu estou analisando? Qual é o nível de expectativa dos usuários do transporte público que utiliza esse tipo de serviço? Dentre outras coisas. Né? Na saúde, qual é a abrangência e a complexidade atendida pela rede hospitalar, a rede de postos de saúde da região que eu estou estudando? Qual é o número de pessoas atendidas? Né? Qual é a quantidade de leitos? Qual é a localização espacial dessas unidades de saúde? Elas estão concentradas dentro de uma determinada região ou dentro de uma determinada cidade ou dentro de um determinado bairro da cidade, rede de bairros da cidade, ou elas estão diluídas, elas atendem, né, uma distribuição espacial mais abrangente. Na educação também, né, eu posso fazer uma série de avaliações. Quantas escolas existem? Quantos alunos são atendidos? Qual é o resultado, né, do nível de aprendizagem, ou do nível de evasão? Qual é o grau de aprendizado que esses alunos estão tendo? Tudo são coisas importantes, né, para a gente pensar, então, né, dentro de uma gestão de serviços públicos. Da mesma forma, né, eu posso trabalhar não como gestor público, mas como, por exemplo, um investidor.
E o investidor pode perguntar, né, em que setor de serviço vale a pena eu empreender, vale a pena eu de repente, bolar um plano de negócio. Estou chegando numa cidade nova, estou tentando trabalhar um setor novo de serviço, turismo, cultura, alimentação, hotelaria, construção civil. O que eu tenho que fazer, então, se eu quero identificar qual é o melhor nicho de mercado para mim? É fazer um diagnóstico. Né? E aí entra uma série de questões, né? Quais são as ferramentas que eu devo utilizar? Vai ser uma pesquisa bibliográfica numa determinada base de dados? Vão ser pesquisas de campo? Vão ser análises estatísticas de dados, né? Disponíveis? Qual é a informação que é relevante em cima de todos esses dados? Né? Eu vou pegar uma nuvem de dados muito grande, mas o que é importante para que eu consiga, né, de fato, extrair alguma informação que me ajude? Existem concorrentes dentro do meu negócio? Existe demanda? Né? Esse público-alvo está disposto a consumir um padrão de serviço que eu estou disposto a oferecer ou não? Eu necessito de que tipo de infraestrutura para poder prestar esse tipo de serviço na região? Então, vem a questão seguinte, o que eu faço com meus dados? Eu vou criar, né, cenários de negócio a partir justamente desse diagnóstico que eu realizar. Né? Eu vou procurar, eventualmente, identificar benchmarking, né, dentro do setor de negócio, dentro da região, né, que eu estou disposto a trabalhar. E isso pode gerar, para mim, um modelo de negócio, onde eu vou utilizar os dados, né, justamente para fazer esse plano de negócio. Né, onde eu vou trabalhar essa ideia, né, de negócio dentro da minha lógica, né, da minha perspectiva de investimento, vamos colocar assim. E aí, então, é importante a gente pensar várias coisas, né? Então, a gente tentar entender a dinâmica de como os serviços são oferecidos, por exemplo, dentro de um determinado espaço, dentro de uma determinada região, dentro de uma determinada configuração urbana, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com mobilidade urbana, identificar a localização dos pontos de ônibus, se estão bem distribuídos, se eles atendem à demanda, né? Isso é um bom exemplo de algo que eu posso fazer. Se eu vou tentar identificar a concentração de atividades numa mesma área da cidade, né? Então, se eu pegar e identificar assim, eu tenho uma região, uma determinada cidade, onde são oferecidos ali, várias concessionárias de automóveis. Por que elas estão todas elas concentradas numa mesma região da cidade? Isso aconteceu de forma espontânea ou tem algo por trás que fez com que a concentração ali desse tipo de negócio se estabelecesse numa região muito específica da cidade? Eu também posso tentar fazer esse tipo de análise para poder trabalhar, né, em perspectivas de negócio. Ou quando eu trabalhar com sistema público, né, novamente, essa aqui é uma proposta, né, da rede, da distribuição de rede de ônibus de Porto Alegre, né, dividida em áreas. Então, tem áreas da cidade que vão ser abastecidas por consórcios específicos, linhas específicas, as linhas que são radiais, as linhas que são transversais, né? Onde elas vão atuar, quais os nichos, qual o público que vão atender, tudo isso eu tenho que verificar para poder fazer uma boa avaliação. Né? E essas áreas de avaliação que eu vou fazer, né, podem fazer com que eu estude de forma extremamente abrangente, inclusive, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, identificando dentro da cidade os condicionantes históricos de formação daquela cidade que podem ter auxiliado, né, na vocação para um determinado tipo de serviço que é oferecido. Como que demograficamente se distribui a população dentro dessa cidade e, com isso, como que isso vai influenciar a distribuição dos serviços públicos e privados que ali são oferecidos. Como que funciona a economia da região, né? Quais são as principais características econômicas daquela região. Existe alguma restrição ambiental para algum tipo de serviço que eu vou querer prestar? E em questões de infraestrutura que eu comentei, né? Como é que é a rede viária? Como que funciona o comércio? Como que funcionam os serviços públicos, né, de saúde, educação e segurança, como que funcionam os serviços privados.
Ou ainda, eu posso tentar dividir de uma forma menos abrangente, né? Simplesmente falar do histórico de ocupação da região, distribuição demográfica permanente, sazonal, por exemplo, que acontece em regiões como o litoral aqui do Rio Grande do Sul, onde eu tenho um turismo de veraneio que faz a cidade crescer muito em população em época de verão e esvaziar em época de outono e inverno. Indicadores oficiais de saúde, educação, mortalidade infantil, o que isso pode me ajudar a entender, por exemplo, na parte de gestão pública. O eixo de economia, como é que funciona a agricultura, pecuária, indústria, serviços. Eixo ambiental, onde estão as áreas de preservação ambiental, como que funciona a geografia da região. Tudo isso é importante. Né? E essa é a base, né, para a gente começar a entender essa questão de diagnóstico. Essa é a primeira observação, né, que eu coloco aqui para vocês terem um primeiro contato. E quem quiser trabalhar mais a respeito dessas questões de diagnóstico do setor de serviços, pode acompanhar aqui, né? Eu vou sempre tentar postar algumas coisas para quem se interessar e quiser aprender um pouquinho mais daquilo que é oferecido no campus litoral norte da URGS, a respeito justamente dessa parte de engenharia de serviços. Tá? Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade então, pessoal. Até!